Então voltamos para o último bloco do nosso programa de hoje. Vamos aproveitar esses últimos minutos para trazer uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus se encontra no livro de Isaías 53:5, que diz: Mas ele levou sobre si as nossas dores. Por causa das nossas transgressões ele foi ferido, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra de Deus está falando de que Cristo, ele foi ferido por causa do meu e do seu pecado. A palavra do Senhor está falando em Isaías 53:5, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele tomou uma decisão de ir à cruz para morrer pelos meus pecados, para morrer pelos teus pecados. O Senhor, ele decidiu entregar a sua vida por nos amar. Ele não foi assassinado, como algumas pessoas podem até dizer, e isso é até alvo de algumas monografias e artigos científicos, de que Cristo, no processo de condenação dele, ele foi injustiçado. Mas a palavra de Deus fala que ninguém poderia tirar a vida do Senhor Jesus. Ele mesmo afirmou isso no Evangelho de João, de Mateus. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Porque não havia ninguém em toda a criação que fosse poderoso o suficiente para arrancar a vida de Cristo. Então ele se doou. Ele, sendo o ser supremo da criação, ele se entregou, ele tomou uma decisão de morrer por mim e por você. E ele diz, no livro do profeta Isaías: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Dentro de uma visão natural, sabemos que Cristo, ele foi açoitado, ele foi ferido no seu corpo por causa daqueles açoites. E nós sabemos também, dentro de uma visão, de uma análise psicológica, que a alma dele poderia ter sido atingida, mas ele não se permitiu. Quando ele foi rejeitado inúmeras vezes, quando ele foi tratado como um falsário, quando ele foi visto como um charlatão, um impostor, mas ele não deixou que isso o ferisse, que isso ferisse a sua alma. O seu corpo, de certa forma, estava sendo ferido por causa daqueles inúmeros açoites, os tapas que ele recebia no rosto, a coroa de espinho, o cuspe, que tem a função de humilhar, de ferir e atingir a alma. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Isso fala de uma visão espiritual. A iniquidade, o pecado da humanidade estava sobre ele. Quando a palavra de Deus diz que ele foi moído, é que ele foi exprimido. Ele foi posto à prova. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz, diz o texto. O castigo da cruz, o castigo pelos meus, pelos teus pecados estava sobre ele. Por causa do meu pecado, sou merecedor de receber a ira de Deus.
Por causa do meu pecado, sou merecedor de ir para o inferno. Por causa do meu pecado. Mas por causa de Cristo, por causa do que Ele fez na cruz, eu e você podemos nos alegrar na esperança do Filho de Deus, de que podemos ir para o céu por causa dele. Ele diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. O sacrifício de Cristo na cruz, ele não só nos salvou, ele não só salvou a nossa alma de ir para o inferno, mas ele também curou o nosso corpo, restaurou o nosso espírito. O verbo salvar, no grego, é o mesmo utilizado para cura. Se você crer, você pode ser curado de qualquer tipo de enfermidade, seja uma simples dor de cabeça, seja um câncer, uma AIDS. Não há limitação para o poder de Deus. O que há é uma limitação da nossa fé, para crer que Ele é poderoso para curar qualquer tipo de mazela, seja psíquica, seja emocional, seja física. O Senhor, Ele tem poder para isso. O que Cristo fez é algo tão estupendo, é algo que vai além da nossa compreensão. Ele nos resgatou de uma morte eterna, de uma condenação eterna. A música que está tocando ao fundo, Life Song, de Casting Crow, o refrão dela fala sobre cantar uma canção de vida. Cantar uma canção de vida significa esperança. Porque nós estávamos mortos em nós mesmos. Mas Ele nos trouxe a esperança para podermos cantar uma canção de vida. Ele nos sarou, Ele nos restaurou, Ele nos comprou com seu sangue. A Bíblia também diz no versículo anterior, de Isaías 53, no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele nos curou. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele fala que quando Israel olhou para Cristo naquela situação, levando a cruz para o Gólgota, lugar da caveira, lugar onde ele iria ser crucificado, Israel o rejeitou. Olhou para ele como um malfeitor, como um farsante, como alguém que estava recebendo o castigo merecido, dado por Deus e pelos homens. Quantas vezes nós rejeitamos a Cristo? Quantas vezes nós rejeitamos o nosso próximo? Quando olhamos ele passando por lutas, às vezes é mais fácil pisarmos do que estendermos as mãos. É mais fácil nós dizermos bem feito do que perguntarmos o que está acontecendo. Você precisa de ajuda. Mesmo que ainda isso seja resultado de uma má decisão, de uma má escolha feita, de um pecado cometido, nós não temos o direito de dizer bem feito. Nós não podemos esquecer do que essa pessoa fez de bom antes. Muitas das vezes esquecemos. Cristo, eles esqueceram do que ele fez de bom a Israel. De quantas pessoas ele curou, de quantos milagres ele fez. Porque quando olharam ele carregando aquela cruz, indo para o Gólgota,
Olharam não para um homem que tinha curado pessoas, não para o homem que tinha feito milagres de multiplicar pães e peixes, não para o homem que tinha ressuscitado mortos, mas para o malfeitor, um farsante. É muito fácil esquecermos do que as pessoas fazem ao longo da sua vida, de bom, por mim, por você. E só olhamos aquele momento, o erro em que ela cometeu, as consequências do erro que ela cometeu. E é mais fácil dizer bem feito, não estou nem aí, quero mesmo que ele se dane. Ah, meu querido, isso não é cristianismo, isso é religiosidade, isso é carnal, isso é satânico, isso é do diabo, não é de Cristo. Quantas vezes a gente percebe irmãos dentro da igreja que erram e a liderança deixa de falar com ele, a liderança passa e nem fala. Alguns irmãos que antes visitavam, que ia à casa, não vá mais à casa daquele irmão, não fala mais, não vê se ele está precisando de ajuda, sendo que a palavra diz chorai com os que choram, sendo que a palavra diz que Cristo olhou para aquela mulher pega em flagrante adultério e disse, se eles não te condenam, nem eu, vá em paz, não peques mais. É nessa hora que o Senhor diz, não julgueis para não ser julgado. Se você vê alguém pecando, cometendo erro, e ela sofrendo dano por causa disso, não julgue, estenda a mão, deixa que ela está recebendo as consequências do seu erro. Não quer dizer que você seja conivente, mas quer dizer que você tem que ser misericordioso. Ah, meu irmão, é tão fácil você professar algo que diz viver, mas não vive. É tão fácil dizer que é cristão, que é crente, que é evangélico, que é católico, mas se você não vive Cristo, é mera religiosidade. Isso não tem valor algum diante de Deus. O verdadeiro cristianismo, ele é um cristianismo de amor, de perdão. É você olhar para o irmão que errou, que pecou, e continuar conversando com ele. Mesmo que ele tenha se afastado dos caminhos do Senhor, continuar sendo amigo dele. Mesmo que ele esteja na lama, por uma decisão dele, é você continuar dando força. É você continuar dizendo, Jesus te ama. Jesus quer você de volta. Conte comigo para estar aqui, te estendendo a mão, te dando o ombro, orando por ti. Isso é cristianismo. Se teu cristianismo não é desse jeito, então mude. Leia a palavra, se amolde a palavra e não aos teus conceitos. As pessoas acham que cristianismo é estar dentro de uma igreja e participar dos cultos, ponto. Isso não é cristianismo. Isso faz parte do cristianismo, mas não é cristianismo. Cristianismo é você manifestar Cristo no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Por mais que você às vezes sinta vontade, eu sinto essa vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, porque muitas das vezes somos injustiçados, mas, meu querido, não podemos fazer aquilo que queremos, temos que fazer aquilo que Cristo quer que façamos. Suportar as debilidades dos fracos na fé, suportar os que não são da família cristã, em amor, com temperança, longanimidade, com paz, dependendo de nós mesmos, tende paz uns com os outros, é o que a Bíblia diz. Eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Mortificando a minha carne dia a dia. Isso é ser cristão. E não é fácil.
mas não posso justificar as minhas atitudes carnais com essa de, eu sou falho, eu sou imperfeito. Eu tenho que ser perfeito, porque a perfeição, que é Cristo, habita em mim. E existe uma ordem dada por Deus, sede perfeito. A Bíblia diz isso. Sede perfeito. A Bíblia diz, sede tu uma bênção. A Bíblia diz, sede santos, porque o Senhor vosso Deus sou santo. A Bíblia está cheia de imperativos, em que eu e você temos que obedecer. Então vamos parar com isso, de ser cristão dentro de uma igreja e viver Cristo a cada instante, manifestando o viver do Espírito no nosso dia a dia, principalmente com aquelas pessoas que achamos que são as mais difíceis de se lidar. Porque se nós não manifestarmos Cristo nos momentos que somos confrontados a amar, a perdoar, a compreender e entender as debilidades e os erros dos outros, então o nosso cristianismo é vão, é falsificado, é religioso e nos levará para o inferno. Lembre-se disso. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor, Ele te ama, meu querido. Nunca se esqueça disso. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo como está. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Essa é uma frase de Max Lucado que eu sempre digo no final. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. E eu concluo este programa e esta ministração com essa música, Life Song, Casting Crow. Fique na paz do Senhor, meu irmão.